Boa noite, pessoal. Nós estamos aqui na nossa live fé, na nossa live de todas as segundas-feiras às 20 horas, e nós cremos que vai ser bênção esse momento, que o Espírito Santo coloque suas palavras na minha boca, que eu possa ser o instrumento, das mãos de Deus, nas mãos de Deus. A Bíblia diz que nós temos um tesouro, em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa, Ou seja, vaso de barro, porque o ser humano é pó, e do pó vem ao pó torna, E o tesouro é o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo na nossa vida, Em nome de Jesus. Aí Gilmar, grande amigo nosso lá de Terra Boa, Paraná. Grande abraço, Gilmar. Deus abençoe sua vida, sua casa, família. As bênçãos do Senhor corra atrás de ti e te acompanhe, em nome de Jesus. Nós vamos aqui dando início, na nossa live. Já nós vamos orar. Vamos pedir que o Espírito Santo ilumine, as nossas vidas, que a gente possa falar aquilo que está no coração de Deus e edificar as vidas, edificar eu e meus irmãos aí que vão assistir essa live, os que vão assistir agora ao vivo, irmãos também que assistem gravado, Tem alguns que às vezes não conseguem assistir ao vivo, assistir gravado, Entrou minha mãe ali, pastor Mames, Deus abençoe. A mamãe entrou ali também na live ali. Benção demais. E o pessoal vai entrando, E nós vamos pedindo que o Espírito Santo nos use aqui, Vai ser benção em nome de Jesus. Então vamos já orar, Enquanto o pessoal vai entrando, nós já vamos orando e é benção, vai ser benção em nome de Jesus. Pedindo o favor do Senhor aí sobre as nossas vidas aí, em nome de Jesus. Senhor Jesus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, nós te agradecemos por este momento na tua presença, Pai. Nós já repreendemos toda retaliação diabólica, toda obra das trevas, toda obra contrária sobre as nossas vidas. Todo ataque das trevas não tem poder nessa live, não tem poder na nossa vida física, material e espiritual. Eu repreendo agora todo mal, saia na autoridade do nome de Jesus. Abençoa, Senhor, os teus servos, cada lar que vai receber essa live, ó Pai, através do telefone, de um notebook, ó Pai, de um computador, em nome de Jesus, toda obra das trevas, maléfica, diabólica, contrária, seja repreendida na família, na mente. Toda obra do diabo na mente, saia, em nome de Jesus, saia todo ataque das trevas, todo espírito de morte, todo espírito de enfermidade, toda obra contrária das trevas maligna, seja repreendida, Deus, que saia em nome de Jesus. Mal nenhum lhe sucederá, praga alguma chegará à sua tenda, porque o Senhor dá ordem aos seus anjos a respeito deles, ó Pai, para livrar, para guardar, Senhor, de todo mal, em nome de Jesus. Que seja desfeito, Senhor, todo mal, seja queimado na autoridade no nome de Jesus, todo mal, seja queimado agora, Pai, do lar dessa pessoa, do trabalho das mãos, seja repreendido todo espírito de miséria, todo espírito contrário, tudo que não vem de Deus agora, todo desânimo, toda tristeza, toda depressão, toda ansiedade, todo mal agora, seja curado no poder do nome de Jesus agora, que haja saúde sobre o corpo físico, emocional, espiritual, todo mal agora saia na autoridade do nome de Jesus, e que a paz de Deus, que excede todo entendimento, possa guardar os corações e sentimentos em Cristo Jesus. Abençoa, Senhor, a vida dos teus servos, o lar, a alegria do Espírito Santo. Seja desfeito, ó Pai, todo levante na vida financeira, toda obra do diabo, todo tropeço que o diabo colocou na vida financeira, Senhor, dos teus servos, eu repreendo agora, que saia na autoridade, no nome de Jesus, seja desfeito todo embaraço,
tudo aquilo que não vem de Deus, saia em nome de Jesus, seja repreendido, desfeito, queimado, em nome de Jesus, saia e não volte mais, em nome de Jesus. E meu Pai, abençoa, Senhor, o trabalho das mãos, a mente, o corpo, a alma, o espírito, a saúde, as emoções, a família. Ó Pai, todo levante contra a família, nós repreendemos, que saia na autoridade, no nome de Jesus. As famílias sejam abençoadas, ó Pai, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, porque a Tua palavra diz que no Deus de Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. E eu creio, Senhor, que o Senhor tem bênçãos incontáveis para fazer nas famílias, tantas famílias precisando, Senhor, da Tua palavra, da Tua ajuda. Abençoa, Senhor, os Teus servos com toda sorte de bênçãos nos lugares celestiais, todas as áreas da vida deles, ó Pai, em nome de Jesus. Agora nós declaramos, Senhor, já a Tua bênção, a alegria do Espírito Santo, a direção de Deus, a orientação do Espírito Santo, e caia por terra tudo que não vem de Deus, saia e não volte mais, em nome de Jesus. Nós declaramos, Senhor, a Tua paz, a bênção, a alegria do Espírito Santo, a direção de Deus. Fala conosco através da Tua palavra, para honra e glória, Senhor, do Teu nome, que é sobre todo nome, no nome de Jesus, amém. Pastor Alexandre, pastora Jamile, pastor Alexandre, um salve para vocês aí, meus irmãos lá de Marília, a irmã Cleide, minha mãe já saudei, diaconisa Célia, diácono Augusto, né? Família Cardoso aí, Valéria, Taizinha, todo mundo ali. Se entrou alguém, gente, não apareceu para mim, que isso já aconteceu algumas vezes, várias vezes na verdade, e eu não falei o nome, sinta-se saudado, tá bom? Na paz do Senhor Jesus aí, independente de eu não ter visto o nome, sinta-se saudado na paz do Senhor Jesus aí também, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Hoje Deus me deu uma palavra aqui muito importante para uma live, que ela é para que o evangelho seja pregado, né? E lógico que serve para edificação também dos irmãos em Cristo, né? Querendo ou não, a palavra não volta vazia, não prospera para aquilo que ela é enviada, né? Sempre tem uma porção também para nós aqui. E então vamos para a palavra de Deus aí. Quem não compartilhou a live ainda, não compartilhou, compartilha a live. Seja você um ganhador de almas, seja você um evangelista da obra de Deus, né? Ao compartilhar a live, você vai ajudar a palavra de Deus a ser divulgada para todas as pessoas, né? Pelo menos as que a gente pode alcançar. Vamos lá. Uma pergunta, perguntar não ofende. Eu tenho feito algumas lives aqui com esses temas, com perguntas. Uma pergunta, perguntar não ofende. Por que o mundo está um caos? Por que o mundo está um caos? Caos é desordem, né? Desordem, vou falar generalizada, né? Porque generalizada seria todo, então não é todo, mas uma desordem bem grande. Então uma desordem na política, então uma desordem no comportamento do ser humano, então uma desordem na família, então uma desordem na convívio dos pais com os filhos, filhos com os pais, marido e mulher, pastor e igreja, igreja pastor. Meu Deus do céu, está uma confusão, meu Deus do céu, né? Irmã Simone, Pai Senhor, Deus abençoe. Está uma confusão tremenda, está um caos, Por que o mundo está um caos, né? Perguntar não ofende, né, gente? Perguntar não ofende. Por que o mundo está um caos, né? E está, né? Infelizmente, o que nós temos visto e ouvido nos últimos dias é de chorar mesmo, é de falar assim: Senhor, tem misericórdia, o que é isso? Né? É pedofilia, olha, aí descoberto agora do tanto de abuso, um descontrole emocional no trânsito com pessoas, tá difícil. O mundo está um caos, infelizmente. E aí, para a gente falar desse mundo, né, do que está acontecendo hoje, a gente precisa falar um pouco de Gênesis. Não tem jeito de falar do caos que tem hoje se não falar de Gênesis.
Gênesis 3:8 diz assim, ó: ao cair da tarde, olha só, daquele dia ouviram a voz e os passos. Ó Senhor, Ana, Deus abençoe. Ao cair da tarde daquele dia ouviram a voz e os passos do Senhor Deus, que passeava pelo jardim, e esconderam-se entre as árvores. O Senhor Deus chamou o homem: onde você está? E ele respondeu: percebi que o Senhor estava se aproximando e fiquei com medo, porque eu estava nu, por isso me escondi. Quem disse que você estava nu? Perguntou o Senhor Deus. Você comeu da fruta da árvore da qual eu proibi de comer? E o homem respondeu: foi a mulher que me deste por companheira. Bom, deixa eu falar aqui um pouco sobre a questão da obediência aí, no aspecto dos mandamentos. A Bíblia fala que os mandamentos do Senhor não são pesados. Os mandamentos do Senhor não são pesados. E os mandamentos do Senhor, a direção de Deus através da sua palavra, são sempre para a preservação do homem. Os mandamentos de Deus é uma trava providencial para a proteção, para o bem do ser humano. Aí uns acham que a palavra de Deus é retrógrada, outro é ultrapassado, isso aí foi para aquele tempo e tal, mas ainda funciona perfeitamente, mais atual que o jornal de amanhã, a Bíblia. Então, se a sociedade ela atentasse para os mandamentos de Deus, olhasse para os mandamentos de Deus, e não só olhasse, compreendesse e tivesse prazer na prática dos mandamentos de Deus, todas as pessoas, você pode ter certeza que o mundo não estaria um caos. Então, quando você olha aqui, o que está dizendo? Ó, quem disse que você estava nu? Perguntou o Senhor Deus: você comeu do fruto da árvore da qual eu proibi de comer? Nós não sabemos se fruto aqui, que jeito que ele era, a forma que ele era. É certo que tinha um mandamento. O mandamento é: não coma da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Não é para comer. É um mandamento, não importa. O mandamento não se discute, o mandamento se cumpre. Mandamento não se questiona, não, mas por que tem isso? Por que tem aquilo? O mandamento que vem da palavra de Deus, não se discute. A melhor coisa é obedecer. A palavra do Senhor fala: se obedecer é melhor do que sacrificar. Então, porque Deus é a mesma coisa que você querer discutir com o cara que fez o carro, o engenheiro que criou o carro, fez o negócio lá tudo direitinho, estudou para montar, fazer daquela forma a coisa funcionar. Aí você chega lá, entenda, claro que no caso de carro, é feito por um engenheiro que ele é ser humano, e ser humano são passíveis de erro, né? Então tem uma ressalva. Mas mesmo assim, o cara estuda o comprimento do amortecedor, o tamanho da mola, o aro que dá certo, o tamanho do aro que dá certo naquele veículo, a quantidade de óleo que vai no carro, o óleo correto que é colocado. Aí vai lá o sabichão e quer colocar o óleo diferente do que está escrito, quer colocar o amortecedor mais curto, quer colocar uma mola curta, quer colocar não sei o que lá, e vai só criando confusão, vai só criando problema. Assim é a pessoa que não respeita a palavra de Deus, que é o manual do ser humano, e quer começar a criar moda. O manual fala de um jeito, ele quer fazer de outro. O manual fala de um jeito, ele quer fazer de outro. E aí vai gerando problema, e cada dia maior esse problema. Olha lá, ó. Quem disse que você estava nu? Perguntou o Senhor Deus: você comeu da fruta da árvore da qual eu proibi de comer? O homem respondeu: foi a mulher que me deste por companheira, que me ofereceu a fruta da árvore, e eu comi.
Aqui o Adão, ele não usa aquilo que a gente chama de autorresponsabilidade. A pergunta era para a salvação é individual. A salvação é individual. Olha só, aqui há um erro de Adão, há um erro de Eva, e há também um erro do diabo. O diabo, por que do diabo? O diabo convenceu, enganou, seduziu Eva para comer da árvore do fruto do conhecimento do mal. Então há uma maldade, há também uma culpa também do diabo em referência ao acontecimento. Então há um juízo para cada um deles. Então, olha só, há um juízo para Adão, há um juízo para Eva e há um juízo para o diabo. O juízo que é para Adão é: do suor do seu rosto comerás todos os dias da sua vida, até que volte a ser pó, que do pó veio, ao pó tornarás. E além de tudo ainda tem a vida eterna após a morte. Da Eva, seu desejo será sobre seu marido, ele vai dominar sobre você, e o seu desejo vai ser por ele, e você vai dar à luz com dores. Olha só, você vai dar à luz com dores. O diabo nasceria da mulher que ia pisar na cabeça dele, que é Cristo. Então o diabo também terá uma condenação eterna, será lançado no lago de fogo e enxofre, né? Que é a segunda morte. Então todo mundo, ninguém saiu ileso disso aqui, né? O homem respondeu: foi a mulher que me deste, companheiro, que me ofereceu a fruta, eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: por que você fez isso? Respondeu a mulher: a serpente me enganou, eu comi. Então o Senhor Deus dirigiu-se à serpente: este é o seu castigo, você será a única a ser amaldiçoada entre todos os animais domésticos. Não sobrou até para a serpente. Entre todos os animais selvagens, você terá de rastejar sob seu ventre, comerá pó todos os dias de sua vida. De agora em diante você e a mulher serão inimigas, e o mesmo ocorrerá entre a sua descendência e a descendência dela. O descendente da mulher esmagará a sua cabeça, e você ferirá o calcanhar dele. Só respaldando o que eu já estava falando. E o Senhor Deus disse à mulher: você terá muitas dores durante a gravidez com sofrimento, você dará à luz filhos, apesar disso seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. Ao homem ele disse: visto que você deu ouvidos à mulher e comeu aquela fruta que eu disse para não comer, o solo da terra será maldito por sua causa, e você precisará lutar todos os dias da sua vida para tirar da terra o seu sustento. Aí olha só aqui, o mundo está um caos. Primeira coisa, aqui há uma porta aberta para a entrada do pecado, da doença, da morte, da maldição. Todas as maldições cabíveis possíveis, elas nascem da queda adâmica. Ou seja, o primeiro motivo pelo qual o mundo está um caos é por causa do pecado original. O primeiro motivo porque o mundo está um caos é por causa do pecado original, é por causa do início, é por causa da queda de Adão e Eva. Passou-se nas gerações a semente do pecado. Aí vem a Bíblia e diz assim: o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque lhe parece loucura, mas quem é espiritual discerne bem tudo, e de ninguém é discernido. Ou seja, então o mundo está um caos em primeiro ponto, porque por causa do pecado original. A serpente engana Eva, Eva dá atenção, dá ouvidos, a mulher é atraída por aquilo que ouve, o homem é por aquilo que vê. A mulher foi enganada no 171 do capeta, do diabo. Ela deu ouvido para o 171 do Satanás, que Satanás ele é um enganador, um sedutor, mentiroso, pai da mentira. Quando mente fala do que ele é próprio. Então o 171 do Satanás enganou a Eva, passou a lábia na Eva, Eva enganou, foi enganada. Ela fala com Adão, Adão
dar ouvido a Eva, ao invés de dar ouvido a Deus. Eu tenho que ouvir a minha esposa até que ponto? Até o ponto que ela fala aquilo que é bíblico. Amém, irmã? Tamo junto. Paz do Senhor, irmã Roseli, Deus abençoe. Eu devo ouvir minha esposa até que ponto? Até o ponto que é bíblico. Até o ponto que ela fala ou faça coisas que são bíblicas. A mulher deve ouvir o marido. Atenção, o marido deve reverência, submissão, desde que o marido esteja falando aquilo que é bíblico. O marido precisa ser guiado por Deus, pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. A mulher precisa ser guiada por Deus, pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. Se for pela palavra, Pastor Luiz, Deus abençoe, seja bem-vindo. Não vai dar errado. Se for bíblico, não tem como dar errado. Se o casal tiver dando atenção à palavra em vez de dar atenção para a serpente, não tem jeito de dar errado. Amém? Quem entendeu isso aí? Se você estiver tomando decisões, ouvindo o Espírito Santo, ouvindo a direção da palavra de Deus, não vai dar errado. Dá errado porque hoje, se a gente der ouvido para a carne, dá errado se a gente der ouvido para o diabo, dá errado se a gente estiver dando ouvido para o conselho do ímpio. A Bíblia fala: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Amém, irmã? Eu lembro certinho, eu lembro, irmã. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Ou seja, não podemos dar ouvido para o diabo, não podemos dar ouvido para conselhos do ímpio, não devemos se deter no caminho dos pecadores, nem na roda dos escarnecedores. Não. O mundo está um caos. Por quê? Porque as pessoas não ouvem Deus, não ouvem a palavra de Deus, não ouvem conselhos de pessoas tementes a Deus, e infelizmente está no pé que está aí. Por que o mundo está um caos? Motivo número 2. Motivo número 2. Tudo isso é consequência do pecado original e da desobediência que foi passando de geração em geração. E aí vem as consequências, desobediências e consequências. Motivo número 2, dentro de desobediências e consequências, é esfriamento do amor. Esfriamento do amor. Mateus 24:12. Porque o mundo está um caos? Mateus 24:12 fala assim: o pecado aumentará por toda a parte e esfriará o amor de muitos, mas aqueles que ficarem firmes até o fim serão salvos. O que está acontecendo? Entre outras coisas, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriariam. Então, conforme o pecado aumenta e as mazelas aumentam, as pessoas vão ficando cada vez mais com o coração endurecido. Eu não vou mais ajudar ninguém, eu não vou mais fazer nada por ninguém, eu não quero mais saber de ninguém. Aí entra um outro extremo. As pessoas falam assim: eu prefiro o meu cachorro do que um ser humano. Aí já entra para um extremo. A pessoa gosta mais do animal doméstico do que da própria família. E assim afora vai, por multiplicar a iniquidade, por esfriamento do amor, o pecado aumentar por toda parte, esfriará o amor de muitos. Ou seja, por se multiplicar a iniquidade, o pecado habitual, o amor de muitos esfriaria. Que mais? 2 Timóteo 3. 2 Timóteo 3. Porque o mundo está um caos. É importante, 3:1, 2 Timóteo 3:1.
É importante para você saber isso também, Timóteo, que nos últimos dias vai ser muito difícil ser servo de Cristo. Nos últimos dias vai ser muito difícil ser servo de Cristo. Por quê? O pecado original passou de geração em geração, a desobediência foi tomando a terra, e isso esfriou o amor, vai esfriando o amor das pessoas, e a palavra de Deus, Deus ele é presciente, ele consegue saber antes, diz assim: Deus sabe. O fator não é que Deus quer que isso aconteça, o fator é que Deus fala de antemão, porque Ele sabe o futuro. Então lá o apóstolo Paulo mandou na carta para Timóteo, olha o que ele fala: é importante para você saber isso também, Timóteo, que nos últimos dias vai ser muito difícil ser servo de Cristo, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Vai ser muito difícil ser servo de Cristo, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Não tem problema ter dinheiro, não é pecado ter dinheiro, não. Todo mundo precisa de dinheiro. Você precisa ter um teto, um alimento, uma veste, uma aposentadoria para o dia da manhã. Não é pecado ter dinheiro. O problema é que muitas pessoas, por causa do amor ao dinheiro, que a Bíblia fala que o amor ao dinheiro é raiz de toda espécie de males, é que o caos está instalado em muitas áreas do mundo. A falta do dinheiro, a falta de amor. Porque quando há falta do recurso financeiro, gera desgaste nas pessoas, e o recurso financeiro muitas vezes falta por causa da corrupção, da má administração governamental, que ao invés eu estava falando hoje com a minha esposa, né? Porque o mundo está um caos, não é isso? Estava falando, é muito privilégio, gente, é muito privilégio. Dá uma cavucada aí. Tem umas áreas aí de, meu Deus do céu, é carro isso, é carro aquilo, é verba para o paletó, é verba não sei para quê, é 250 assessores, é caviar para ministro da STF, é não sei o que lá, e para esse governo e presidente, e o cara é ex-presidente, pode ter 2, 3, 4 aposentados. Se tivesse sido prefeito, governador, deputado, tal, o cara ele fica com as 2, 3, 4 aposentadorias de 30, 20 mil cada um. Hoje eu estava vendo um político falando que ele foi prefeito, governador e mais uma outra coisa, deputado. Por lei, ele tem o direito de aposentar, continuar recebendo depois de ter sido prefeito, governador e deputado, faz memória, tem o direito de receber 86 mil reais o resto da vida. É um absurdo. O mundo está um caos mesmo, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Faz qualquer coisa. As pessoas têm feito qualquer coisa por dinheiro, qualquer coisa. Elas não têm escrúpulos. Não importa o meio que vai chegar o dinheiro, tráfico, isso, aquilo, não importa. Que mais? Serão incapazes de se controlarem. Incapazes, as pessoas só amarão a si mesmas, serão incapazes de se controlarem. O que você mais vê hoje é pessoas incapazes de se controlar. Não tem controle emocional, não tem equilíbrio emocional, não consegue se controlar. Eu vi a semana passada uma briga de trânsito lá. O cara desceu com um taco de beisebol desse tamanhozão assim, grande, enorme. Numa briga de trânsito, um fechou o outro, que estava com o taco de beisebol, fez o outro parar na marra, jogou o carro na frente do outro, o cara ter que parar o carro para brigar.
Ele pegou o taco de beisebol e começou a bater no carro do outra pessoa com o taco de beisebol. O outro estava armado, já matou ele. Por quê? Incapaz de se controlar, não tem equilíbrio emocional. Qualquer coisa já está fazendo coisas absurdas. Olha lá, ó. Incapazes de se controlarem, orgulhosas. Sábado eu estava pregando lá em América de Campos, no Retiro, eu falei sobre isso. Entenda, a Bíblia fala: não deis lugar ao diabo. A Bíblia fala: o ladrão não vem senão a matar, roubar e destruir. A Bíblia fala: sujeitai-vos, pois a Deus, obedeça a Deus, resista o diabo, ele fugirá de vós. Mas do orgulho a Bíblia fala assim, ó: o olhar altivo antecede a queda, ou a soberba precede a queda. Deus dá graça aos humildes, mas resiste os soberbos. Ou seja, o orgulho é o nosso maior inimigo, não é o diabo. Porque se você estiver debaixo da obediência a Deus, se você se sujeita em obediência a Deus, a Bíblia fala: você resiste o diabo, ele foge de você. Está na Bíblia, não é eu que estou inventando falando. Se você colocar em obediência a Deus, resiste o diabo, ele foge de você. Agora, o orgulho faz Deus ficar nosso inimigo. Olha o que a Bíblia fala: Deus dá graça aos humildes, favor imerecido aos humildes, mas se opõe aos orgulhosos. Se opor a ficar contra. E aí é Deus ficando contra a pessoa. Por quê? Serão incapazes de controlar, orgulhosas. E eu digo para você o seguinte: as pessoas acham que orgulho, não, fulano é orgulhoso porque ele tem um carro novo, fulano é orgulhoso porque ele tem uma casa boa, fulano é orgulhoso porque ele tem boas condições financeiras. Pode até ser que o motivo de uma pessoa ser orgulhoso seja a condição financeira, mas eu digo para você sem medo de errar: humildade não tem a ver com finanças. Humildade é uma atitude do coração. Você pode ser bilionário e ser humilde de coração. Você pode ter zero condição financeira e ser orgulhoso. O orgulho não é sobre quanto de dinheiro eu tenho. O orgulho é sobre o meu coração. Pode, como eu acabei de dizer, pode ter pessoas com muitas condições e ser humilde de coração, e pessoas às vezes não ter condição alguma e ser orgulhoso. Então o orgulho não vem da condição financeira. Jesus é o ápice da humildade. Jesus disse o seguinte: mesmo sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, vindo em figura de servo, vindo como servo, tomando a figura humana, se humilhou, foi obediente até a morte de cruz. Então o ápice da humildade está na obediência, e Jesus foi obediente em todos os aspectos. Zombarão de Deus. Olha lá, por que o mundo está um caos? O pecado original passou, geração em geração chegou em nós, esfriou o amor. Por se multiplicar o pecado, o amor se esfriou. E ao esfriar o amor, as pessoas automaticamente passaram a ser dessa forma. Zombarão de Deus. Zombarão. Nunca, olha, tem misericórdia. Nunca teve tanta zombaria com as coisas de Deus como tem hoje. Até mesmo dentro do povo de Deus. Zombaria. Brincando, levando as coisas de Deus na brincadeira, levando de qualquer jeito, levando as coisas de Deus, deu, não deu paciência, desse jeito. Desobediente aos pais. Pensa no negócio: desobediente aos pais, sendo ingratas e completamente más. Nós temos visto aí, a Bíblia fala que o Evangelho converteria o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Desobedientes aos pais, ingratos, completamente más, serão duras de coração.
e nunca se submeterão aos outros. Pensa numa dificuldade que nós temos aqui no Brasil. A palavra submissão aqui é uma palavra que as pessoas não conseguem absorver. Duros de coração, nunca se submeterão aos outros. Serão sempre mentirosas e desordeiras. Não se incomodarão com a imoralidade. Olha o carnavalzão aí, ó. Compartilha a live, hein, irmão. A palavra de Deus chegar nos 4 cantos aí. Ó, desordeiras. Olha lá, ó. Não se incomodarão com a imoralidade. No carnaval a coisa é feia. Feia, é terrível mesmo. Moralidade virou banalidade, virou coisa, carnalidade, festa da carne, total devassidão. Por que o mundo está um caos? Por isso. Total devassidão mesmo. Pior do que Sodoma e Gomorra. Pior. A Bíblia fala do tempo de Noé, né? Que a imoralidade, e também de Sodoma e Gomorra, tomaria conta, tomou conta. Hoje eu acho que está pior do que naquele tempo ainda, ou igual. Com a imoralidade, não se incomodarão com a imoralidade, serão rudes, cruéis. Quer ser mais cruel do que o próprio pai a matar seus 2 filhos com um revólver? São cruéis. Matar 2 crianças que não tem nada a ver com o problema do casamento. Rudes e cruéis. Escarnecerão daqueles que procuram ser bons. Ou seja, vai zombar daqueles que procuram ser bons. Serão traidoras dos seus amigos. Olha só. Atrevidas, inchadas de orgulho, e preferirão ser amantes do prazer a amar a Deus. Muito mais amantes dos prazeres do que amam a Deus. Terão aparência de piedade, porém não acreditarão realmente em nada do que ouvem. Que palavra, hein, gente? Entenda, meu irmão, eu estou falando do comportamento de um número enorme de pessoas na terra. Infelizmente. Esfriamento do amor, falta de temor a Deus, porque o mundo está um caos. Estou falando do mundo, gente, do mundo, do pecado que o mundo tem vivido. Porque o mundo está um caos, falta de temor a Deus. Provérbios 9:10, olha só isso. Provérbios 9, 10 e 11. Provérbios 9, 10 e 11, olha só isso aqui. O temor do Senhor é a chave da sabedoria, e o conhecimento do santo é a verdadeira compreensão da vida. Olha só, o temor do Senhor, o que é temer a Deus? Deus não quer que ninguém ande agora batendo um joelho no outro, dizendo assim: tenho medo de Deus. O temor é respeitar, ter respeito, é respeitar a presença de Deus. Deus, ele é onisciente, conhece todas as intenções dos corações, conhece o passado, presente e futuro. Deus é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. E Deus é onipotente, tem todo o poder. O que Deus não faz é intervir no livre-arbítrio do ser humano. Então, o temor a Deus é a consciência de todos nós. Um dia vamos ter uma alma para prestar contas.
Todos nós um dia vamos ter que prestar conta dos nossos atos diante de Deus. O temor faz o quê? Não, eu não posso viver assim. Deus está me vendo, Deus sabe de todas as coisas. Se eu estou agindo bem, se eu estou agindo mal, se eu tenho temor. O temor não é só no físico, o temor também é na mente. Jesus falou, se você atentar no seu coração para uma mulher, imaginar o ato, cobiçá-la no seu coração, você já adulterou com ela. Então assim, e aí vem Provérbios 4:23, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, sede da inteligência, porque dele procede as fontes da vida. Não é só guardar o corpo, não, corpo, alma e espírito. Então a falta de temor a Deus é onisciente, onipresente, onipotente, conhece todas as intenções do coração, está em todo lugar e tem todo o poder. Então quando eu olho para isso aí, a pessoa tivesse temor a Deus, não, eu não posso fazer isso aqui, porque isso aqui vai ferir a Deus. Eu tenho uma alma para prestar contas. Eu vou fechar os meus olhos. Um dia eu vou fechar os olhos. Todo mundo vai fechar, filho. Ou Jesus volta e arrebata a igreja e leva a todos, Do contrário, se Jesus não voltar, todo mundo vai chegar um dia da sua senha. E todos nós temos uma alma para prestar contas. Todos nós temos. Não tem dessa agora que morreu, acabou. Não é morreu, acabou não, filho. Todos nós temos uma alma para prestar conta. E Jesus, Deus amou tanto o mundo, apesar dos pesares, e o mundo não é o globo, não é a terra, não é o mar, a árvore. Quando fala amor o mundo, está falando das pessoas. Amou as pessoas. João 3,16, o texto mais lido da Bíblia, Depois o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Diz assim, Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que todo aquele que crer nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Então se por um pecado adâmico, o pecado original, entrou o pecado na terra, através de Cristo entrou a salvação, através de Cristo entrou a reconciliação, o perdão dos pecados. A Bíblia fala: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então é o desejo de Deus que todos cheguem ao arrependimento e ao conhecimento da verdade. É o desejo de Deus que todos cheguem ao arrependimento e ao conhecimento da verdade. Por isso que essa palavra está sendo pregada aqui essa noite. Não é agora, entenda, o pecado adâmico, o pecado original, ele foi passando, mas em Cristo há uma nova chance, uma chance de um recomeço, uma chance de se arrepender, uma chance de viver o novo de Deus, uma chance de se arrepender dos maus caminhos para viver o propósito de Deus. Amém? Olha só, uma vez eu ouvi um pastor falando um testemunho, e esse também é um dos motivos que o mundo está um caos. E ele dizia assim: um homem tinha matado alguém, tinha tirado a vida de alguém, tinha feito uma maldade, e esse homem foi preso, foi para a prisão. E o governador daquele estado, talvez pensando que poderia de alguma forma livrar aquele homem da pena de morte. Estava talvez no estado, nos Estados Unidos tem alguns estados que tem pena de morte, tem outros lugares que tem, Então aquele homem foi governador, ele se vestiu de pastor, ele colocou um terno, uma gravata,
fez uma aparência assim, né? Pôs uma Bíblia debaixo do braço, colocou uma carta de perdão no meio da Bíblia e foi procurar aquele homem no presídio. E aí, quando ele foi chegando na cela daquele homem, aquele homem viu o pastor vindo, que não era o pastor, era um governador vestido de pastor. E quando ele viu aquele homem com a Bíblia debaixo do braço, ele: some daqui, eu não gosto de crente, eu não gosto de Bíblia, eu não gosto de você, some daqui, eu não quero falar com você. E aquele governador foi embora chateado. Passou alguns momentos, o carcereiro foi lá falar com ele: rapaz, você é doido. Falou: por quê? Esse camarada aí que você expulsou é o governador, e ele tinha colocado no meio da Bíblia uma carta de perdão para você. Ele ia falar com você, ele queria te ouvir, e ele ia te entregar a carta, ia te dar uma nova chance, mas você expulsou ele, você mandou ele embora. E passaram-se os anos, aquele homem foi para o lugar da sua execução. No último momento da execução, a pessoa pode fazer um pedido, um último pedido, ou falar alguma coisa. Quer falar alguma coisa? Quer fazer algum pedido, falar de algo, no seu último pedido de alguma coisa? Sim, eu quero falar. E ele disse assim: eu queria falar que eu não vou passar por isso, por causa do meu pecado, por aquilo que eu fiz. Eu vou passar por isso, porque eu rejeitei o perdão. Já não é mais pelo pecado, Jesus veio. A humanidade não está um caos, mas pelo pecado original. O pecado original veio, ele está aí, ele está no ser humano, mas ele poderia mudar o seu estado original para um novo estado, de um novo homem. Só que isso não acontece se a pessoa rejeitar o perdão, rejeitar a salvação, rejeitar o arrependimento. Então, hoje é o dia do Senhor. Seja você um instrumento de bênção, meu irmão, minha irmã. Compartilha essa live, abençoa alguém. Olha só, hoje o Evangelho está sendo pregado em todos os lugares. As pessoas não vão ser condenadas eternamente para o inferno, na eternidade separada de Deus, pelo seu pecado. Elas vão ser separadas de Deus porque rejeitou o perdão. Rejeitar o perdão. Jesus, Isaías 53 fala: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Então, não rejeite o perdão, não rejeite a salvação, não rejeite a Cristo. Amém? Se o mundo tivesse entendido quem é Jesus, tivesse aberto o coração para Ele, tivesse aceitado a Cristo, com certeza, de maneira geral, o mundo não estaria um caos. Amém? Espero ter elucidado a vida dos meus irmãos que me assistiram. O mundo está um caos porque o mundo rejeitou a salvação. Amém? Vamos orar? Tem rejeitado, né? Eu estou falando do sistema do mundo e não daqueles que creem em Jesus como seu único, suficiente, exclusivo Salvador e que escolheram ter uma vida nova através do sangue de Jesus.
Vamos orar? Senhor Jesus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso, a voz que falou é minha, mas a palavra é de Deus. Pai, eu te peço, abençoa a vida dos meus irmãos que estão assistindo essa live, todos eles, Pai, que aqueles que estão em Cristo, nova criatura são, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Nós possamos caminhar, Senhor, aperfeiçoando e sendo aperfeiçoado, buscando, Senhor, a Tua vida em nós, a Tua direção, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, nos guie através da Tua palavra, nós possamos ser instrumentos, Senhor, no meio das trevas, possamos brilhar como luz no meio das trevas, como diz a Tua palavra. A criação espera a manifestação dos filhos de Deus, que nós possamos nos manifestar ao mundo, ó Pai, ser instrumento de bênçãos, como diz a Tua palavra, Salmo 19, 105, lâmpada para os meus pés, é a Tua palavra, luz para os meus caminhos. Usa os Teus servos, ó Pai, nos 4 cantos da terra, levanta, Senhor, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, para fazer a diferença no meio de uma geração corrompida. Usa, Senhor, a nossa vida, Pai, como um vaso de barro, ó Pai, mas que carrega a excelência do poder que é do Senhor, que é o Espírito Santo. Abençoa os Teus servos, dá-lhes uma semana de bênção, de vitória, e ó Pai, abra os olhos, tira toda a cegueira espiritual. Tantas pessoas, Senhor, cegas espiritualmente, que elas possam ter os seus olhos abertos, ó Pai, em nome de Jesus. O Senhor possa usar muitas pessoas, para que as pessoas tenham os olhos abertos, que elas possam se arrepender, ó Pai, do mal, e conhecer a verdade, conhecer a Tua palavra, ó Pai. E eu peço a Tua bênção sobre a vida dos Teus servos, a bênção do Senhor que enriquece, não acrescentam dores, possa estar na vida deles, física, material, espiritual, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Quem crê nisso diz amém e amém. Que o amor de Deus, a graça de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam convosco, em nome de Jesus, amém e amém. Paz do Senhor, amados, Deus abençoe meus irmãos de Cristo aí, né? E grande abraço a todos, né? Pastor Alexandre, pastor Jamile lá de Marília, está conosco aí, Gilmarzão lá de Terra Boa, meus irmãos em Cristo aqui da Aliança de Fé, a Roseli Silva, todos, sem exceção, se eu não citei às vezes por nome, sinta-se saudados da paz do Senhor Jesus. Um grande abraço para todos, tamo junto, gente.